Forte, cativante e devastadora em diversos sentidos. Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar é uma animação que estreia hoje nos cinemas brasileiros e eu estou aqui hoje para fazer uma resenha animada, sem spoilers, para mostrar para vocês os motivos do porquê todos vocês precisam conhecer essa animação dinamarquesa. Estão preparados? Então vem comigo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Animada. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Beatriz Bassan e sejam bem-vindos a mais uma resenha sem spoilers aqui no canal. Dessa vez vamos falar de Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar. Você aí que me acompanha nas minhas redes sociais e algumas lives também no ano passado, já percebeu que é uma animação que eu estava mega ansiosa para que chegasse nos cinemas e eu só tenho a agradecer a todo mundo que ajudou essa distribuição ser possível. Obrigada, Diamond Filmes, e também eu tenho que agradecer também a todos que me ajudaram a fazer um convite para que eu pudesse ter a experiência da minha primeira cabine de imprensa, que foi para assistir a pré-estreia de Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar. Inclusive eu registrei alguns pequenos momentozinhos ali da minha viagem para eu poder ir até o local para assistir o filme nos cinemas e minha gente, foi emocionante. Eu só tenho que agradecer, conheci pessoas incríveis também durante aquele momento. Conheci a Bruna do Instagram Oh My Pop Culture e também conheci a Andrea do Instagram também chamado Cinema para Sempre. E como eu já disse, eu tenho que agradecer a Diamond Filmes Brasil, também a Galeria Distribuidora e também a Cine Assessoria por esse convite inesquecível da minha primeira cabine de imprensa. E muito bem, minha gente, bora partir para a resenha animada clássica aqui do canal, sem spoilers para vocês. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe também para todo mundo que tá curioso para conhecer essa animação dinamarquesa chamada Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar. Em Flea, a gente conhece a história de vida de Amin e de toda a sua família, onde o Amin é o nosso protagonista, que é um refugiado do Afeganistão e hoje ele se vê como um adulto de 36 anos, um acadêmico de sucesso e que está noivo do seu namorado de longa data. Mas foi somente depois de 20 anos da sua vida que Amin se sentiu preparado para compartilhar finalmente a sua história de vida e também da sua família como refugiados do Afeganistão. Essa é uma produção de documentário que aproveitou ali da técnica de animação 2D para abordar toda a história de vida de Amin, que na minha humilde opinião foi realmente muito bem traduzida e direcionada pelo seu maravilhoso diretor, Jonar Forre Rasmussen. E neste vídeo eu vou enumerar para vocês, me contendo para não dar spoilers, como vocês bem me conhecem, sobre os pontos positivos e os que mais chamaram a minha atenção nessa animação como um todo, até porque, né, gente, foi sim uma das minhas animações favoritas desses últimos anos, com toda certeza. Bem, vamos começar então pelo ponto positivo principal de toda essa produção, que é, claro, a sua história. Afinal, Flea é uma história real que conta muito bem os horrores, os traumas e as dificuldades que os refugiados tiveram que passar e ainda passam, infelizmente, no nosso dia a dia. E toda essa abordagem é realizada de uma forma incrível, impressionante mesmo, de tão bem feita por vários motivos. Um desses motivos, para mim, é a sua mescla de cronologia, né, dos tempos ali que vão se interligando e que fazem total sentido pra gente, né? A animação ali consegue realmente reservar um tempo pra gente pra mostrar não só footages reais, né, para mostrar todo um contexto histórico do porquê que tudo ali estava acontecendo no Afeganistão naquela época, porquê que a família do Amin teve que sofrer por tudo aquilo, porquê que tiveram que passar por tudo isso. E também eles conseguem mesclar os momentos do que seria o presente, enquanto o Amin está dando todos os seus depoimentos ali em áudio para a produção do filme, como também dos momentos de memórias do Amin, desde as suas memórias mais nítidas até mesmo aquelas mais abstratas, onde ele tem bastante dificuldade e até mesmo medo de revisitá-las.
E toda essa mescla de tempos diferentes foi crucial para a gente também entender o que se passa na cabeça do Amin, do nosso protagonista, que está enfrentando muitas dificuldades para tentar equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. E tudo isso está interligado com tudo que ele sofreu e com que ele está tendo dificuldades de identificar e também de processar e também de superar até nos dias de hoje, devido a toda a situação de anos e anos se escondendo e tendo que viver como refugiado, assim como boa parte da sua família também. Então, basicamente, todas essas transições entre passado, presente e passados mais distantes ainda fazem sentido quando a gente entra pro presente de novo e a gente dá de cara com esses conflitos do Amin, porque ele ainda estava passando por um processo muito complicado de conseguir finalmente se ajustar ali com o seu marido, né, com o seu parceiro, conseguir estabelecer uma casa nova para que os dois pudessem viver juntos e finalmente chamar aquele lugar de lar, e é algo que ele não conseguia fazer. Ele tem dificuldade de se sentir seguro em um único lugar, é como se a mente dele tivesse em constante fuga, mesmo depois de ter se passado anos de tudo que aconteceu. Ele ainda possui esse grande medo e trauma e não consegue se estabilizar num lugar só. Então, quando a gente consegue ver certas cenas que aconteceram no passado sendo interligadas com o presente dele, nos momentos ali que ele dá uma pausa durante seus depoimentos, a gente consegue com certeza ter uma imersão completa e total compreensiva pra gente conseguir realmente, de fato, entender os traumas e tudo que o Amin está tendo que processar até os dias atuais. E aí, partindo de todas as conexões que a história consegue criar no seu longa-metragem, vem aí um outro baita ponto positivo pra mim nessa produção, que é o seu roteiro. Partindo do princípio que é um roteiro documental, né? É um formato de documentário e isso pra mim, gente, já é um baita desafio, porque quando a gente fala de uma produção de documentário, a gente tem que levar em consideração que o processo dele é um tanto que diferenciado, sim, de outras produções, porque há muita pesquisa envolvida, então durante todo o seu processo de pré-produção e produção também, muitas coisas podem estar mudando constantemente, dependendo do tipo de informações, respostas que toda a equipe vai acabar colhendo, né, de acordo com seus depoimentos, pesquisas, entrevistas e etc, né? Por exemplo, né, durante a produção, a pré-produção, eles podem até ter mais ou menos ali uma escaleta do que eles imaginam, de como que eles vão estruturar aquela animação, né, de Flea, mas aí eles vão se deparar com o depoimento do Amin, que é claro, né, gente, que pode acontecer imprevistos, como a gente acaba até mesmo vendo na própria animação, que tem momentos em que o Amin, ele precisa de uma pausa, ele às vezes prefere não falar sobre um certo assunto que o entrevistador pergunta pra ele, mas depois ele se sente mais confortável de dizer sobre aquele assunto num momento bem mais pra frente. Então o tratamento do roteiro é algo que pode estar sendo mudado constantemente durante a produção, e isso tudo demanda muito tempo, muita pesquisa e muita organização também para que a produção, né, e a estrutura do filme ou da série documental, enfim, não se perca em si. E ainda por cima conseguir encaixar esse documentário em uma animação, eu imagino o quanto deve ter sido ainda mais complexo, né, porque eles tinham que saber exatamente o que ia ou não ser animado, para, né, obviamente, não gastarem mais dinheiro e mais tempo de produção também. Porque é isso, né, gente? A animação, a gente não pode abrir margem para erros, porque qualquer coisinha demanda muito tempo e demanda muito dinheiro para ser refeito também. Então, assim, eu imagino que o diretor e toda a sua produção devem ter feito uma preparação gigantesca para que tivesse um roteiro muito bem estruturado e que no máximo tivessem pouquíssimas alterações, para quando chegasse no estágio de produção da animação não tivessem tantos problemas na questão de ter que refazer alguma coisa ou achar que tá faltando mais algumas pesquisas para complementar aquela história. E já que eu comecei a falar um pouquinho sobre animação durante esse processo de produção da história de Flea, eu acho importante destacar aqui pra vocês que, assim, a grande massa que está muito acostumada a ver animações muito padronizadas ou com traço muito característicos da Pixar, da Disney, da DreamWorks, enfim, eu digo a vocês, assim, assistam com a mente aberta, desapeguem desses traços, porque é isso, existem animações de estilos, técnicas completamente diferentes
diferentes do mainstream, e essa animação é uma delas, até não só por questões de traços, que pra mim são lindíssimos, e me lembrou muito assim de Eu Perdi Meu Corpo, que é uma animação da Netflix que tá disponível lá pra todo mundo poder assistir também. Me lembrou um pouco assim os traços dessa animação, me lembrou também um pouquinho da Ganha-Pão por todo o seu contexto, enfim, e assim, não é algo que me incomodou em momento algum, pelo contrário, eu acho que é uma animação lindíssima, que consegue trazer expressões muito realistas e muito marcantes para os seus personagens, por mais que a animação não seja aquela animação recheada de muitos frames, então não é aquela animação que a gente vê completamente fluida, ela tem os movimentos blocados, mas faz todo sentido com toda a narrativa e a estética que eles quiseram criar para essa animação. Então é só meio que um conselho que eu deixo aqui para vocês, para quem for assistir essa animação nos cinemas, por estarem muito acostumados a só ver um tipo de animação específica. Então assim, gente, olha, inclusive a animação é tão excepcional que faz a gente se emocionar em tantos momentos, que não é algo que, tipo, por ser diferente de algum padrão que a gente tá acostumado a ver, que vai fazer com que a gente perca o interesse de assistir, sabe? A animação vai muito além disso. Eu só queria dar esse adendo aqui pra vocês, que eu acho que talvez uma parte ali que já tá acostumada realmente com essa questão mais padronizada pode acabar estranhando e tendo um pouco de dificuldade de querer estar à vontade para ficar imerso em Flea. E um outro ponto muito positivo que eu quero destacar aqui com vocês, que essa animação me ganhou também por causa dos seus cuidados durante toda a sua produção. Em algumas entrevistas, né, o diretor de Flea, ele até disse que o filme teve bastante cuidado mesmo, com cerca de 100 a 150 pessoas trabalhando durante a produção da animação toda, e também contando com mais de 8 anos ali para o filme chegar a ser finalizado na sua etapa final, e contando com até 15 horas de depoimentos do nosso Amin, sem contar também, obviamente, que o próprio filme começa já avisando pra gente que certas identidades e localidades foram ali, né, trocadas de nome, né, para preservar a identidade das pessoas que estão participando dessa história. Então é algo que também já é um ponto muito positivo de ver todo esse cuidado e carinho com as pessoas que estão ali se abrindo com muita dificuldade sobre os seus traumas, sobre momentos muito dolorosos da vida delas, para transparecer tudo aquilo ali numa produção documental. Então eu dou realmente muitos aplausos por ver todo esse empenho da produção e esse carinho que eles tiveram constantemente e que eles gostam de frisar durante toda a entrevista, durante todo o momento que eles podem falar sobre Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar. E é claro, né, gente, que todos esses pontos positivos da direção, do roteiro e da produção do filme ajudou para que o diretor pudesse, né, trilhar um caminho dessa produção para que a gente pudesse ficar imerso e conhecer de fato, de uma forma muito realista, muito sensível e de certa forma muito brutal também, porque é um filme que não nos poupa de certos momentos que são dolorosos, que a gente precisa conhecer todo o contexto e como que certas coisas aconteceram. Então eles conseguem criar toda uma atmosfera que realmente chama o nosso interesse pra gente finalmente estar de mente aberta e entender o que realmente acontece com os refugiados. Então realmente é uma produção muito impactante, muito realista e muito forte devido a todos esses aspectos que ajudaram ela a se construir, a se moldar e ser a animação que está sendo exibida hoje nos cinemas. Mais um ponto positivo de Flea é a sua representatividade. Não só por representar muito bem todo o contexto e as questões e traumas dos refugiados que eu já comentei com vocês durante todo esse vídeo aqui, mas também é muito representativo para a comunidade LGBTQIA+. Porque afinal de contas a gente tem o Amin, que tem também uma trama muito importante que é desenvolvida durante toda a sua trajetória, desde as suas lembranças mais antigas da sua infância até os momentos atuais. A gente vai acompanhando ali todos os relatos do Amin para a gente entender todo o seu processo de aceitação e de compreensão de como que ele se vê como um homem gay na sua sociedade. E tudo isso é abordado de uma forma muito verdadeira. Eles não fazem questão de ser uma coisa pequena na trajetória dele, muito pelo contrário, eles dão toda
total destaque para isso e ver todas as memórias dele de como que no início da infância dele, as coisas que ele ouvia sobre o que era, né, a comunidade LGBTQIA+, como que o seu país enxergava aquelas pessoas, né, como pessoas que eram abomináveis e completamente erradas, que não deveriam existir na sociedade, e como que a mente dele, durante todo o caos e sofrimento que ele estava sofrendo, como que ele foi guardando tudo aquilo ali, como que ele foi processando e aos poucos ali tentar entender exatamente tudo que ele sentia, tudo que se passava na cabeça dele, até ter todo o seu processo ali de aceitação e de conseguir finalmente viver a sua vida abertamente. Então, acho que toda essa trajetória, que é muito bem abordada durante todo o filme, também é muito impactante e muito emocionante de se assistir. E eu tenho certeza que traz também mais várias mensagens para esse filme que são super importantes de serem ouvidas e assistidas em grandes produções como essa. E um último ponto que eu destaquei aqui para vocês é que Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar, é uma animação que não é apenas aclamada por mim, mas também por muitos críticos e pelo público mundo afora. Isso eu tô dizendo porque desde o ano passado, quando ele foi lançado em 2021, ele tem circulado por vários festivais e concursos de animação e de cinema, conquistando muitas indicações e premiações também. Entre eles, nós podemos destacar que em Sundance do ano passado, o filme ganhou o grande prêmio do júri na seção World Cinema Documentary, também foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Animação Annecy, onde ganhou o prêmio de melhor longa-metragem. Assim como também no Festival de Cinema de Toronto de 2021, o filme ficou em segundo lugar no People's Choice Awards, na categoria de documentários. E na premiação que aconteceu este ano, que inclusive teve live lá no canal Retrospecto Animado, onde eu participei e muitos outros amigos que adoram falar de animação falaram lá na live ali do canal do Rogério, que foi incrível. A gente cobriu o Annie Awards, que é praticamente conhecido como o grande Oscar das animações. É a grande premiação que o mercado de animação está sempre muito de olho para ver quem são os seus grandes ganhadores a cada ano. E no Annie Awards, Flea ganhou nada mais nada menos do que a categoria de melhor filme indie. E é claro que eu não posso deixar de destacar também que neste ano a animação também fez história por ser a primeira animação a ser indicada nas categorias de melhor filme de animação, melhor documentário e também melhor filme internacional. Enfim, gente, Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar é um filme inesquecível, belo, brilhante e devastador, como eu já disse aqui pra vocês, de várias formas diferentes, porque traz sim uma mensagem muito importante pra gente conseguir enxergar de fato toda a situação e o sofrimento dos refugiados e estar sempre agora atentos, alertas para essas situações. Não vamos deixar de lado, não vamos apenas olhar no noticiário e depois fechar os olhos para aquilo. Não, quem puder, vamos tentar ajudar de alguma forma, seja para ali tentar ajudar algumas ONGs, algumas instituições, fazer doações para pessoas que estão conseguindo, né, fazer a linha de frente para ajudar essas pessoas, porque realmente são situações horríveis que essas pessoas acabam tendo que passar. E como a gente pode ver na história do Amin, é quase que um milagre como que toda a história vai acontecendo, a gente não vai acreditando nas coisas que estão acontecendo, a gente para e pensa, caramba, isso tudo aconteceu com uma família, quão absurdo e o quão devastador é tudo isso, o quão triste é ver que várias pessoas estão passando por isso todos os dias. Então é uma produção que se trata de um grande alerta para a sociedade, que a gente precisa abrir os olhos para isso sim, e que acima de tudo é uma produção excepcional e que de longe é sim uma das minhas produções favoritas de 2021. E eu espero que este vídeo tenha sido um grande convite para vocês irem aos cinemas a partir de hoje e conhecerem, aplaudirem e se emocionarem e conhecerem ainda mais esse contexto dos refugiados através de Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar. Mas se vocês querem saber com mais detalhes a minha opinião e principalmente com muitos spoilers de tudo que acontece nessa animação, podem ficar tranquilos que eu já participei de um podcast do Pinguim Dançarino do meu amigo David sobre essa animação inesquecível, tudo bem? E muito bem, minha gente, essa foi a minha resenha animada aqui com vocês.
tive que contar um pouquinho mais ali, mas eram coisas que até mesmo a sinopse já entrega pra gente, muitas coisas do trailer também, então eu acho que eu não dei muitos spoilers, qualquer coisa eu vou ficar alerta aqui durante a edição. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha animada. Fiquem atentos aí para a estreia desse filme nos cinemas a partir de hoje. E se vocês gostaram do vídeo, né, gente, já sabe, né? Deixa o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo que ama animações e que também estão mega curiosos para conhecerem Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar. Eu sou a Beatriz Bassan e eu vou ficando por aqui. Até mais, gente! Tchau!